Bom, Gustavo, você tem 1 minuto para defender o seu ponto. Vai para cima. Vamos lá, rapaziada. Acho que você não precisa ser nenhum apaixonado por política, uma pessoa hiper instruída, né, para saber dos deslizes do governo, não só durante a pandemia, que começou no ano passado aqui no Brasil, mas desde quando o próprio Bolsonaro foi eleito lá em 2018 e iniciou seu governo em 2019. E mesmo com a chegada da pandemia em março, no início do ano passado, tudo que esse cara representa e fez durante essa época difícil que a gente está vivendo, provavelmente muitas pessoas do chat perderam familiares e tudo mais, tudo que a gente viveu fez a gente perceber o quanto esse cara é incapaz em ocupar qualquer cargo de liderança no Brasil. Hoje, com 462 mil mortos, ainda tem gente que discutindo se tem chip na vacina que vai mudar o nosso DNA. Essas fake news que elegeram o próprio Bolsonaro estão fazendo com que as pessoas não vão tomar vacina no posto de saúde. Então, esse negacionismo científico que o próprio Bolsonaro ele impregna na sociedade desde o início da pandemia, o que esse sujeito cafajeste atroz faz e prega é inacreditável. Para quem sabe o mínimo de política no Brasil, sabe que ele vai manter essa base dele aí de 25%, 30% do eleitorado dele até as eleições presidenciais do ano que vem. E essa base dele, cara, de 25%, 30%, não vai mudar nem se ele bater na mãe de todo mundo, desses apoiadores dele. Nem se ele atropelar uma grávida na rua e for filmado fazendo isso. Não vai ter como. As pessoas vão continuar apoiando ele. E quantas manifestações que eu tô aqui para poder apoiar esse lado de que tem que haver essas manifestações agora, mesmo durante a pandemia, a forma de você cobrar algo do governo numa democracia representativa, no regime presidencial, é você levando o povo para a rua, se unindo. Por mais que agora, no momento difícil da pandemia, com 462 mil mortos, eu vejo nas pessoas uma coragem que parece que estava guardada no povo brasileiro, sabe? Tipo assim, eu vou arriscar minha vida indo pra rua contra esse governo atroz, medrontoso, absurdo, incapaz, para poder trazer alguma perspectiva de vida para os meus familiares, para as pessoas que eu amo. Então a pessoa tá arriscando a vida dela para poder tentar mudar algo que muda a vida do brasileiro, da sociedade brasileira, para poder ter um futuro melhor para as outras pessoas que essas Ô, Gustavão, você pode falar um pouco mais alto, Mito? Claro, posso falar mais perto do microfone. Fala mais perto aí. Beleza. Então, eu sou a favor do impeachment, inclusive do Bolsonaro, por tudo que ele fez. Assim, já entraram com vários pedidos de impeachment, mas isso depende muito da Câmara dos Deputados e do Senado, então é um processo jurídico-político e depende muito dessas casas. Mas agora com o início, com as pessoas indo pra rua, eu acho que tá para começar um movimento de revolta mesmo do Brasil, porque ninguém aguenta mais essa incapacidade do presidente, desse bosta, continuar presidindo o Brasil. Eu quero saber, antes do amigo responder, se o chat concorda com a fala do nosso querido Gustavo. Concorda ou não concorda, chat? Quero saber, com sinceridade, sem demagogia. Sim ou não? Sim ou não, chat? É sim ou não? Diretamente, assim, sem enrolação. Concorda ou não concorda? Concorda? A maioria do chat não está concordando. Não está concordando. Então eu quero ouvir aqui o nosso querido lulista. Pode falar, meu querido. Vai lá. Mano, praticamente ipsis literis eu concordo com ele em relação ao que é o presidente e as ações dele. Mas o que tá me questionando sobre a relação dessas manifestações, sejam elas de esquerda e de direita, que eu tô estudando nesses últimos tempos, é o período do café com leite, que é parte da democracia do nosso país, que é o período entre Minas Gerais e São Paulo, que estavam eles mandavam na política brasileira, eles ficavam inventando entre eles sobre quem ia ficar no poder. E isso, é claro que até pelos dias de hoje se mantém, não mesmo sendo São Paulo e Minas, mas aquelas pessoas, as mesmas famílias, os mesmos partidos, eles que mandam.
Eles que me capitaneam esse país desde que o mundo que esse país é uma democracia. Então, quando você pensa o seguinte, esse povo, ele só pensa em uma coisa, a manutenção do poder. E o Bolsonaro fala com esse povo, que é o povo do PMDB, que são os donos das grandes fortunas, são as famílias tradicionais nesse país. E quando você pensa que elas não vão pensar, nossa, eu tenho consciência, eu entendo as manifestações nesse país, e essa galera não quer saber de tirar o Bolsonaro do governo. É a mesma coisa que você achar, não, quem tirou a Dilma foram as manifestações da cambada de coxinha na Avenida Paulista. Claro que não, gente. É o PMDB, é o grupo político, eles só vão de acordo com o time deles. Então achar que o Bolsonaro vai deixar de sair por conta que a gente está indo, botando nossa vida em risco, é maluquice. A política brasileira, a democracia brasileira, ela está em vertigem desde o primeiro dia. E é graças a esse mesmo grupo que mantém mantém Bolsonaro, mantém essa galera com esse pensamento arcaico, e a gente pensar, vai ser agora que a gente vai na rua, no meio da pandemia, eles vão tirar o Bolsonaro. Calma, Mito, gente, calma, Mito, tem um infarto, Mito, calma, Mito, respira. Pode continuar agora, Mito, vai lá, Mito. Não existe a gente pensar que essa galera vai querer que o Bolsonaro saia. Ele representa a velha política, a política do PMDB, que é a manutenção ao vivo na Twitch. Vai lá. Que quer a manutenção das mesmas famílias, dos mesmos interesses. Eles não ligam pro povo, gente. Eles não têm o nosso pensamento. Enquanto a gente continuar indo lá, infelizmente, a gente não somos nós que votam o impeachment. A gente tem o nosso dever de exercer o nosso dever como uma pessoa de ir lá manifestar, mas eu acho que esse não é o momento, porque não vai ser agora que eles vão se sentir pressionados. Porque essa gente está no poder desse país desde que a democracia constitui, e eles não vão aceitar tirar o dinheirinho do bolso deles e romper com esse governo assassino que é o governo do Bolsonaro. Então, concluindo meu pensamento, não é questão da gente ir pra rua, é questão da gente mudar o nosso voto para colocar pessoas conscientes que se o nosso presidente tomar ações corretas, eles vão no momento certo fazer o impeachment, tentar dialogar. Mas a gente tem que pensar o seguinte, a gente pode ir na rua, é o nosso dever de exercer nossa função democrática, mas no momento que a gente vai bater quase 500 mil de mortos nesse país por conta da Covid, eu não consigo pensar, seja manifestação de esquerda, de direita, que alguém está certo. A gente está aglomerando, eu entendo que o uso da máscara PFF2, a gente aglomera, mas usando, tomando as devidas precauções. Mas, gente, não dá pra gente colocar em qualquer seja a mínima porcentagem de mais uma pessoa morrer. Já tem um governo inteiro se movimentando para matar milhares de pessoas. E eu, mesmo sendo esquerdo, não consigo entender você querer colocar mais gente debaixo da terra. Ok. Olha, vem cá. Qual é o seu nome mesmo? Qual é o nome dele mesmo? João Vitor. João Vitor? Beleza, João Vitor. Pode falar aí, Bruno. Depois eu vou complementar as perguntas que eu tenho para ele. Eu quero perguntar pro chat com sinceridade, chat. Onde é que tá a câmera aí? Lá em cima? Então deixa eu levantar. Eu quero olhar no fundo do olho de quem tá me assistindo. Se eu tivesse na minha casa, por exemplo, seria mais fácil fazer isso aqui, porque eu fico mais perto da câmera. Então eu quero olhar pra você que tá me assistindo. Me responde com a verdade. Só com a verdade. Vocês concordam com a fala do nosso amigo? Concordam ou não concordam? Sim ou não? Sim ou não? A maioria do chat aqui concorda. Está concordando? Ficou? Tá bem dividido o chat. Bem dividido agora, alguns não concordam, começaram concordando. Pessoal, os que estão reclamando que tá meio robotizada a voz, eu acho que é por causa do microfone do Vaik, mas daqui a pouquinho a gente vai arrumar, beleza? Então vai lá, meu querido Gustavo. Vai pra cima, pergunte. Beleza. Uma coisa que eu quero te perguntar, João Vitor. Como que o Collor foi deposto do governo na década de 90? Com pressão popular, mas quem votou para a saída dele foram esses políticos que eu estou falando, que eles votam de acordo com essa pressão, mas eles se mantêm no poder, seja mantendo o partido, ele pode sair da capa principal, mas eles vão estar sempre ali rodeando a política e garantindo que esse pensamento corrupto, inigualável com o que a sociedade pensa, mesmo a gente pensando, nossa, eles saíram,
mas eles ali ainda estão nas margens da nossa democracia. Beleza, calma. Beleza, você tá falando do PMDB, tá falando do DEM, que na época do Collor era o PFL, você tá falando desses partidos que são de centro-direita e direita, que sempre estiveram no comando da política brasileira. Mas você acha que são esses tipos de partido que estão na frente da política, que têm experiência, que são políticos de carreira, eles estão organizando essas manifestações agora durante a pandemia contra o governo Bolsonaro? Você realmente... Não, porém eles são maioria honesto intelectualmente. Não, eles não. Eles são maioria no plenário e é lá que... Eles são maioria no plenário, mas eles não são maioria no povo. Ok, mas eu sei, não é infelizmente, o nosso poder se limita a pressionar os políticos, mas a gente conhece muito bem o caráter, o pensamento deles. Eles vão mudar nesse exato momento e a gente vai ficar nesse efeito bola de neve. Eles se mantêm no poder, sucumbindo a algumas coisas da pressão popular, mas eles se mantêm. Eles podem votar, mas o pensamento é o mesmo. A gente tem que mudar na base. Não nada com nada. Cara, eu estou te falando. Não tá falando nada com nada, cara. Vamos lá, quem vota não somos nós, são os políticos deputados. Assim, cara? A gente vota dos políticos e os políticos votam de acordo com os interesses. Mas a gente vota... a maioria nas eleições de 2018, quem sobressaiu foi a centro e a centro-direita. Você sabe disso. Com a crescente do bolsonarismo, você sabe. Deixa eu lembrar o chat aqui, o chat tem o poder, hein? É o chat mais democrático da Twitch. Então você aqui que me assiste, se você quiser tirar um dos debatedores, é muito simples. Você manda um donate de R$50, beleza? Pode continuar, meu querido Gustavo. Eu simplesmente quero saber de que lado que você tá. Você acha que a gente tem que tirar o Bolsonaro de lá? Obviamente, calma aí. Obviamente. Não, responde com uma palavra. Obviamente? Sim, obviamente. Como que a gente tira o Bolsonaro de lá? Nas eleições de 2022... Tá, antes disso, porque ele não tem a capacidade de gerir um país durante uma pandemia, tanto que estamos chegando a 500 mil mortos. Você mesmo falou isso. Isso corrobora com argumentos que temos que ir pra rua, que temos que nos manifestar. A articulação dos políticos que a gente elegeu, seja ele na questão da esquerda, a gente tem o PSOL, tem o PT, eles validando o nosso voto e articulando um impeachment. Hã? Os deputados que nós votamos, eles têm o dever, quando eu falo deputados de esquerda, irem e articularem o impeachment. Não sei se você entende, mas a democracia nesse país precisa de voto para você ter maioria no plenário. Simplesmente a gente pode ficar batendo panela. Cara, eu sei que a Dilma ela foi deposta no impeachment dela em 2016 porque ela não era política, ela não tinha capacidade de articulação. Não, isso que eu estou falando, a gente tem políticos da esquerda que podem dialogar. Cara, mas onde começou o processo de impeachment dela? Com manifestações. Não, movimento não. Com as camisas amarelas. Sim, mas olha que gente pode ter 500, pode ir o país inteiro lá bater panela. Você tem que entender que a classe política é dominante, cara. Cara, eu não vou bater prato em casa, que não vai fazer a menor diferença, cara. Eu vou pra rua, porra. Cara, é um tipo de expressão popular. Você querendo desvalidar a pessoa que ela opta por ficar em casa, ela tem alguns motivos dela. Você querer desvalidar a expressão popular, isso é antidemocrático. É isso, você querer enfrentar com o pensamento das outras pessoas. Você pensar dessa forma é se colocar ao lado do bolsonarismo. A expressão popular é digna, mas num momento como esse, a gente tem que preservar as vidas. A gente tem que ser oposto a esse governo. E supõe ao governo, se ele, assim, se o governo não sente medo de você porque você não tá na rua por causa da pandemia e que é um governo que... Você é um governo, é um governo genocida, cara. Você concorda comigo, cara? Você não concorda com o seu próprio ponto. Você concorda comigo? Não, olha aqui, você tá falando que o cara que bate panela e o cara que vai lá na Paulista tem o mesmo valor. Ele tem o mesmo valor sim, porque ele é um cidadão brasileiro. Quero agradecer a participação do nosso querido moleque da Vans. Próximo debate você volta, beleza?